Tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. O campeonato, só perguntar pros três e pro chat, se termina hoje, quem que era campeão mesmo? Só pra perguntar pra vocês. Palmeiras. Então, Palmeiras. é isso aqui que o... E aí, TH, quem que era campeão hoje? Se terminar hoje era o Palmeiras, né? Então, eu tô falando isso, não é nem pra zoar flamenguista, é pra alertar o palmeirense. É pra alertar o palmeirense. Tá? Agora, a gente vai ver a habilidade do senhor Abel Ferreira na condução desse time pro título. É isso que a gente vai ter que ver. Ele vai ter que saber gerenciar a crise. Não é crise do Palmeiras. O Palmeiras não tá em crise. É crise de fora para dentro, que não é do Palmeiras. Tem desconfianças que, para mim, são fáceis de reparar. Veja. Se a gente vai começar a analisar o jogo, vocês falam primeiro aí. Se a falha do Kelvin é o suficiente para ele não ser titular, é só por odiar. Vocês concordam comigo? Se não é o momento ainda do Carlos Miguel, volta atrás e põe o Lomba, tá? Então eu tô dando exemplos. E se não é o momento ainda do Fux ser titular, vem o Murilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente tem um jogo potencial a perda de título mesmo e de ponto, que é o Cruzeiro. Eu tô alertando esse jogo faz tempo, porque o Cruzeiro fez, enquanto o Palmeiras fez 2 jogos contra o Flamengo, que a gente não ganhou, o Cruzeiro fez 2 competentes. Ele empatou e ganhou. Então, a partida contra o Cruzeiro é no meio dos 2 jogos de Libertadores. Entenderam? E uma coisa que me preocupou hoje, se for para realmente a gente analisar jogo, o Abel Ferreira tem que começar a ficar preocupado com... Por que o Palmeiras não ganha dos times do G6? Todo mundo fala isso, mas ninguém falou por quê. Eu vou tentar explicar o que eu acho. Os times do G6, eles normalmente pressionam quem? O portador da bola. E hoje o Palmeiras, exceto os primeiros 30 minutos, que não é a primeira vez que a gente vê isso, contra o Botafogo, teve vários primeiros 30 minutos incríveis do Palmeiras, ou instantes finais. Quando pressionado o portador da bola, o Palmeiras tem sérios problemas. A partida do Andrés não foi boa. A partida do Maurício foi desastrosa. No segundo tempo, as pessoas falam, não, mas ele começou uma jogada que quase saiu gol. Mas a partida por um todo, para quem fala, por exemplo, do Veiga, não tô falando, o Veiga é melhor do que o Maurício. Quem entrou lá também tentou chutar a bola, caiu. O Andrés foi bater uma falta, caiu também. Esse é um sinal de alerta pro Abel Ferreira corrigir. Quando a gente é pressionado, e aí como que o Cruzeiro ganhou da gente? O Cruzeiro constrói o resultado como? Depois a gente tem a bola, mas aí o resultado já era do Cruzeiro. Cara, o Abel Ferreira precisa olhar. Isso foi um problema hoje. A falha do Aníbal não é à toa. Teve falha do Fux que não deu em nada. Quando pressionam o portador da bola, a gente tem problemas. Problemas, mano. Só que o que acontece, Manga? Normalmente o time do G7, do G8, do G9, do G10, ele tende a respeitar mais o Palmeiras. Ele tende a não conseguir pressionar a bola. Ele tende a conseguir ser um time mais equilibrado contra o Palmeiras, dentro de casa, fora de casa. Esse é o sinal de alerta que eu coloco. Palmeiras melhora seu toque, provou isso hoje. Depois, infelizmente, foi perdendo posse, perdendo passe. Boa parte do primeiro tempo trocou de igual para igual a posse com um time que é de posse. Jogou o Flamengo para trás da linha de meio campo. Tivemos coisas positivas no jogo, só que essa é uma das situações, se a gente for falar só do jogo, o Abel Ferreira tem que perceber isso no time, mano. O Maurício, eu tô exemplificando pro pessoal entender. O Maurício, várias vezes, toque de primeira. Cara, que jogador do Palmeiras vai parar, vai receber uma falta. Vai ter o culhão. Cara, tá na hora, velho. Tá na hora da gente olhar também. E aí os dois, eu tiro um pouquinho o Vitor Roque, para mim, primeiro tempo foi muito bem, duelo físico foi bem, duelo individual foi bem, então não dá para falar. Já o Lopes, eu acho que hoje alternou momentos. Não se escondeu? Não. Porém, não dá para falar que o Lopes, nesses jogos, resolve. Quantos jogos a gente tem a final desses até o final do ano para vocês? Eu A acho que eventual só agora final... contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro vai ser um jogo LDU. desses. A LDU talvez lá, né, Manga? Aqui eu não sei se eles têm essa capacidade. Ele decidiu lá, né? Sim. No River lá, ele decidiu lá. Isso. Jogo grande. Isso. Mas digo assim, ó.
No calendário do Campeonato Brasileiro, depois a gente pode passar com calma, mas é o Cruzeiro, esse time. E depois a gente pode... Vamos ver o que o Mirassol vai fazer hoje contra o São Paulo, para ver se pelo menos eles vão ganhar de um São Paulo que é problemático. Talvez o Mirassol, porque o jogo é lá, e é nesses jogos que a gente precisa se atentar aos erros que a gente teve hoje. Então, assim, Ô, Manga não, desculpa, começa com o Pedro. Analise o que vocês acharam do jogo, eu vou falar por fim. Eu acho que, infelizmente, alternou momentos. Tem as questões, vou deixar claro porque a audiência é rotativa, fundamentais de arbitragem. Ah, mas eu não concordo. Cara, vocês não precisam concordar. É uma opinião. Tipo, eu tô falando pro palmeirense agora, o flamenguista não vai concordar. Mas pra mim, teve as questões de arbitragem que foram fundamentais. E o time, e assim, cara, do mesmo jeito que serve pro São Paulo, Pedro, serve pro Palmeiras. Nós tivemos os problemas de arbitragem. Mas o jogo, não tô nem falando a partir do 2-1, do 3-1. Depois a gente buscou o segundo, mas eu tô falando a partir dos problemas de arbitragem, é seguir fazendo o trampo. Esse é um ponto que a gente falou tanto do São Paulino que eu não quero me pegar aqui sendo incoerente. Tem uma diferença, tá? É o Flamengo. É o Flamengo, com ajuda, vai ser um time mais difícil de bater. Então, assim, a quem já mandou superchat, que eu vou ler depois que vocês falarem, ninguém vai mudar minha opinião. Para mim, eu nem preciso ver opinião de árbitro. O pênalti do Gustavo Gomes foi pênalti. E quem não destacar isso, e até o nosso técnico, é porque, desculpa, tá indo para um caminho errado. Tá indo para um caminho errado. Precisa ser cobrado, precisa... Eu nem vou pôr os lances por conta de direitos autorais. É 2 faltas no final do jogo, onde a bola parada seria do Palmeiras, ele ignorar as 2 faltas para acabar o jogo, desligar o microfone para falar com o Gustavo Gomes, até o TH já mandou aqui. Então, assim, já que o São Paulo chorou e afastou, ele tem que ser afastado. Ué, qual a diferença, meu? Cataram aquele lance do São Paulo e fizeram puta do... E tinha que fazer? Ok, São Paulo tava no direito. Mas qual a diferença pro Wilton? Não é erro primário contra o Palmeiras. E cadê a Leila? A gente vai cobrar, mano, na semana. Ele tem que ser afastado. Ele tem que ser afastado, velho. E ponto. Ele tem que ser afastado e ponto. Vai lá, Pedro. Se o outro for, também... Bom, ponto da arbitragem foi importante pro jogo, foi decisivo pro jogo? Sim, esse é o ponto. Para falar do jogo, eu acho que o Palmeiras ia só olhar os dados, os números do jogo, o Palmeiras conseguiu fazer o jogo que ele queria diante do Flamengo. E estava jogando muito melhor que o Flamengo, pontuando o primeiro tempo. Só que aí tem um problema. Eu acho que o erro do Aníbal, e o Abel já falou disso, quando o Aníbal erra e sai o terceiro gol do Flamengo, o mental de todo mundo foi embora. E aí acabou o jogo para mim. O Abel fala que esses gols nos finais de tempo, ou logo que você toma um gol, ele muda o mental dos jogadores. Então, para mim, o Palmeiras vinha fazendo um bom jogo. E eu tenho certeza absoluta que seria 2-2 o placar do jogo final se o Aníbal não erra o jogo, não erra a jogada ali. Tinha certeza, porque o Flamengo não vinha produzindo para isso. Os 2 gols são gols bobo do Flamengo, gols bobo do Flamengo. E o Palmeiras vinha produzindo muito para fazer gol. Quando o Aníbal Moreno erra a jogada, e aí dá o gol grátis para o Flamengo, e aí uma coisa que muita gente falou do Carlos Miguel fraquíssimo, o Carlos Miguel teve 3 pênaltis no jogo de hoje. Foram 3 lances de pênalti. Pode olhar aonde o jogador estava, frente a frente com o goleiro, para fazer o gol. Isso são 3 lances de pênalti. E aí, cara, se você quiser colocar na conta do goleiro, me desculpa, velho. Você tá sendo muito ignorante com o futebol. Não dá para colocar esse tipo de lance na conta do goleiro. Então, para mim, o Palmeiras, no primeiro tempo, dominou o jogo. Só que quando tem o erro do Aníbal, o mental de todo mundo vai embora. E aí o segundo tempo já tá entregue. E aí chove, acabou. Aí começou a chover, aí começou o Palmeiras não a se adaptar mais ao jogo. E o Flamengo só esperava. Tanto que o Flamengo teve 1 ou 2 chutes no gol. Depois, é só olhar o número de chutes no gol do Palmeiras e do Flamengo. Tá simples. Hoje o Flamengo tinha que ter perdido o jogo, mas o Palmeiras, por mental de seus jogadores e por erros individuais, principalmente do Aníbal, porque eu acho que do Bruno Fux, ok, dá para relevar. Foi burro na jogada, mas dá para relevar. Mas do Aníbal, num jogo desse tamanho, não dá para fazer isso aí, não. Pelo amor de Deus, cara. Não dá para relevar, mas o que o Fux fez no pênalti não dá. Não tem condições, cara. O que ele fez ali não existe.
O Aníbal, sei lá, deu uma de Andreas Pereira ali, vacilou, perdeu a bola, saiu o gol. Mas, pô, o que o Fux fez não existe. E antes do Aníbal, teve o Fux. Tá relacionado, né? Foi logo depois, inclusive. Eu acho que, repetindo, não acho que a arbitragem interferiu tanto assim. Teve todo o Isso é segundo. rápido, mas o Emiliano não é também solução, hein? Não entrou mal hoje, mas também não é solução. Esse que é o problema que o Abel tem a gerenciar. O Aníbal tá mal? Concordo. Errou contra o Corinthians? Errou. Mas o Emiliano, se a gente comprar que ele é a solução para uma final de Libertadores, meu parceiro, a não ser que a gente for jogar de bloquinho baixo, beleza. Não é ruim o Emiliano, mas não é a solução para isso que a gente tá debatendo, entende? Ou tira volante, pô. Ele tava jogando sem, talvez tira. Vai lá, Tega, desculpa. Eu só tô ponderando isso, que eu não vou querer ficar falando muito. Cara, eu não sei, cara. Eu não vou. Vai lá, fala aí, vai. Eu vou ficar quieto aqui, porque é melhor pra mim. Tô já tô lendo um monte de merda aí que dá até raiva, velho.